Bom dia, minha diretoria, já baixou o futebol? Então, por favor, primeiro link da descrição, tá aqui QR Code, tá aqui explicação de como é que funciona para você assistir Campeonato Alemão, entre outras coisas no aplicativo para você acompanhar, especialmente você, torcedor de São Paulo, que vai assistir esse vídeo aqui, para você acompanhar nosso tricolor esse ano aí. Vamos ver se a gente sofre um pouquinho menos, né, do que o normal. Gente, esse vídeo aqui é para dizer uma coisa razoavelmente impopular entre a nova geração, mas que, como eu sou de uma geração anterior e vi as duas muito de perto, eu me sinto na obrigação de deixar a minha opinião aqui. Por quê? Porque ontem o Nicão recebeu a camisa 10 do São Paulo. E isso gerou uma certa discussão. Pô, mas a camisa 10 do São Paulo, mas a camisa 10 do São Paulo nunca foi assim tão importante e tal, não sei o quê. E aí eu discordei e disse para as pessoas que... Eu falei, não, peraí, mas a camisa 10 do São Paulo foi usada pelo maior jogador da história do São Paulo. Os caras falam, não, cara, a camisa do maior jogador da história do São Paulo é o Rogério Ceni. Eu falei, não, não é. O mais importante jogador da história do São Paulo é o Raí. Isso gera uma discussão absolutamente saudável, porque são dois ídolos, nós não estamos discutindo quem é ruim, nós não estamos discutindo quem é menos, nós estamos discutindo quem é mais importante. Ou seja, nós temos dois jogadores esplendorosos na história do São Paulo, né? O Rogério pela regularidade, pelo período, né? Por ter sido o goleiro que bate falta, por ter sido um goleiro mundialmente conhecido pelos números que ele tem, pelos títulos que ele conquistou, pelo líder que ele é, pela representatividade que ele tem do São Paulo, etc. E o Raí, que é um jogador que chegou, jogou um tempo, saiu, voltou e tal, e tem todos os seus méritos no que ele fez. Mas, evidentemente, nós falamos especialmente na internet de uma geração um pouco mais nova, e que viu o Rogério Ceni de perto a vida inteira e tem no Rogério a sua talvez única opção, né, de maior jogador da história do São Paulo. Quando, na verdade, para mim, é bastante claro para mim, inclusive, que esse jogador é o Raí, e eu vou explicar para vocês por que eu acho que o Raí é o maior jogador da história do São Paulo. O Raí chega para o São Paulo em 1987. E ele vem lá do Botafogo de Ribeirão Preto, passa pela Ponte Preta por empréstimo e chega no São Paulo. Ele chega no São Paulo, o São Paulo tinha acabado de ser campeão brasileiro em 86. O São Paulo tinha até então 2 campeonatos brasileiros, 77 e 86. E o São Paulo era isso. O São Paulo não tinha títulos internacionais e o São Paulo não tinha nada disso. O São Paulo tinha 2 campeonatos brasileiros, nunca tinha ganhado um Rio-São Paulo, nunca tinha ganhado um Robertão, nunca tinha ganhado uma Taça Brasil. Então, o São Paulo está naquela condição de se estabelecer como um grande time que vai conquistar os títulos e tal. O São Paulo está num patamar de grande, mas o São Paulo ainda não tem tudo aquilo que hoje ele ostenta, né, da maneira que ostenta. E aí, com o Raí, o São Paulo ganha o Campeonato Brasileiro de 89, de 91, 92 e o Campeonato Brasileiro de 91. Aí você vai dizer assim, poxa, mas deixa eu só fechar os títulos para depois, olha, 2 Libertadores, a 92 e a 93, e o Mundial de 92. Esses são os títulos que o Raí ganha no São Paulo. Você vai falar assim, porra, mas são grandes títulos, mas tem 3 campeonatos paulistas. Primeiro que o Campeonato Paulista naquela época ele tinha uma importância completamente diferente do que ele tem hoje, né? É outra parada. E segundo, pela dificuldade, pelo momento, etc. Só que tem um porém nessa história toda aqui, que muita gente ignora, que é o seguinte. Quando o Raí é campeão brasileiro pelo São Paulo, o Raí é protagonista no time do São Paulo. O Raí é um dos principais jogadores do São Paulo em 91. Quando o São Paulo ganha o Campeonato Paulista de 91, o Raí faz 3-0 no Corinthians na final, ele faz os 3 gols. Quando o São Paulo ganha o Campeonato Paulista de 92, o Raí faz 3 gols no Palmeiras na decisão. Quando o São Paulo ganha a Libertadores da América de 92, o Raí faz o gol da decisão. Em 93, quando o São Paulo ganha a Libertadores da América, o Raí faz um gol de peito na decisão, na maior atuação da história do São Paulo em sei lá, 70, sei lá quantos anos o São Paulo está agora, porque tem 30, 35, a gente discute isso. Na história do São Paulo, a maior atuação que o São Paulo já teve foi a primeira final da Libertadores de 93. E o Raí é um dos principais jogadores do time, se não for o principal, faz uma partidaça e o São Paulo goleia e ganha o título da Libertadores. Na Copa, no Mundial de Clubes, que o São Paulo vai pela primeira vez, o São Paulo ganha de 2-1 do Barcelona de virada. E os 2 gols são do Raí. O Raí é o jogador mais decisivo que eu já vi na minha vida, no sentido de partidas decisivas, né? O Raí decide jogos absolutamente grandes. O Raí joga a decisão, o Raí joga a final. Ele não joga necessariamente... Não que ele jogue mal os outros jogos, não, mas o Raí nas decisões do São Paulo é uma coisa absolutamente impressionante, como quem resolveu o jogo foi ele. Então nós temos aqui um momento em que o São Paulo muda de patamar completamente, com um título brasileiro, 3 títulos estaduais, 2 Libertadores e um Mundial. O São Paulo sai daqui e vai para outro brinquedo, e quem leva o São Paulo para esse outro brinquedo, tanto na liderança, capitão, camisa 10, melhor jogador do time, e fazendo os gols decisivos das decisões, é o Raí. Então o Raí muda o São Paulo de patamar.
Claro que para o Carioca, para o Mineiro e tal, o Raí tem outra questão, porque nessa época a gente assistia ainda muito mais o campeonato só local e tal, e o futebol não era tão nacionalizado como ele é hoje. Então, assim como para o Carioca, o Reinaldo do Atlético Mineiro, pô, mas o Reinaldo, vai comparar o Reinaldo com o Zico, com não sei o que. Sim, o Reinaldo foi um monstro, mas ele jogava no momento do Atlético Mineiro que a gente não via no Brasil inteiro como a gente vê hoje. Né? Então, as coisas são mais ou menos discutíveis nesse sentido. O Zico em São Paulo não tem o tamanho que o Zico tem no Rio de Janeiro. Por quê? Porque o paulista não viu o Zico jogar toda hora. Né? Então, tem isso. O Zico foi um monstro, o Raí foi um monstro no São Paulo. Quando ele sai do São Paulo em 1993, ele vai para Paris Saint-Germain. E o Raí é, até hoje, o maior jogador da história do Paris Saint-Germain. Também fazendo os gols mais decisivos da história do Paris Saint-Germain. Quando chegava em grandes momentos, grandes decisões e tal, quem fazia o gol, quem resolvia o jogo era o Raí. Então o Raí, hoje, mesmo com o Neymar, Messi, o maior jogador da história do Paris Saint-Germain, o maior ídolo do Paris Saint-Germain, o jogador que mais fez pelo Paris Saint-Germain é o Raí até hoje. E o Raí, em 98, ele volta para o São Paulo no dia da decisão contra o Corinthians, em 98. E o São Paulo ganha do Corinthians e o Raí faz o primeiro gol do jogo. E ainda participa do lance do segundo gol. O Raí é decisivo no dia da volta dele, Dia das Mães de 1998, não me esqueço, São Paulo é campeão em cima do Corinthians. Em 2000, São Paulo ganhou o Campeonato Paulista de novo, o Raí também está no elenco de São Paulo, mas aí já está mais para o final do que ele. Tem muito o final dele adiantado por uma contusão. Além de tudo isso, conduta, postura, identificação como postura com o São Paulo. O São Paulino se vê no Raí. O São Paulo é um clube absolutamente representável pelo Raí. O Raí, ele é discreto, educado, o Raí é um jogador que representa o São Paulo em tudo, né? Em todo o seu jeito de ser, o seu jeito de se colocar e tal. Mas eu não gosto mais do Raí porque o Raí é de esquerda. Porra, irmão, vai a merda. Né? Nós estamos falando de futebol, o Raí é o Raí, se ele quiser ser de Marte, ele foda-se, entendeu? E tem um porém nessa história toda que também muita gente não lembra. O Raí, evidentemente, é um campeão mundial de 94. Né? O Raí está no time em 94. O Raí não começa a Copa de 94 na seleção brasileira e perde a posição porque ele está uma catástrofe. Ele chega a fazer um gol na Copa do Mundo, inclusive de pênalti. O Raí não vai bem, a função dele não funciona tão bem naquele esquema do time do Parreira, mas o Raí começa a Copa do Mundo como capitão da seleção brasileira. O Raí não começa a Copa de 94 como um jogador da seleção brasileira. Ele é o capitão. Se o Raí não sai do time para a entrada do Mazinho, ele ergue a taça de Copa do Mundo. E a imagem do Dunga seria dele. Então, eu acho que a dimensão do Raí, por ele não ser marqueteiro, por ele ser um cara que fala pouco, que fala manso, muito calminho e tal, não sei o que, muito na dele, talvez o marketing em cima do Raí não seja do tamanho que ele mereça. Mas nós estamos falando aqui, para mim, do maior jogador da história do São Paulo. Então, não. A camisa 10 do São Paulo não é uma camisa que, diferente de outros clubes, ela não pode ser colocada num patamar de endeusamento. Pode sim. O maior jogador da história do São Paulo usou a camisa 10 na maior parte do tempo que ele jogou pelo São Paulo.